Branco, você do interior, você de Bujari, Quinaria, de Porto Acre, Capixaba, Plasticastro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NED HD TV, canal 15. Aí você precisa fazer um pacote básico da internet, né? E tem que ser pela NED HD TV, porque as outras você não consegue, então. Agora, você pode também inteiramente grátis pelo portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. E logo, logo, segundo o nosso diretor, estaremos também disponibilizando todo o conteúdo ao vivo para você, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? Para você não perder nenhum lance. Eu começo o programa de hoje falando em política. Eu recebo em 2 blocos, no primeiro e no segundo, o deputado Daniel Zen, advogado, líder da bancada do PP na Assembleia Legislativa. E daí, no último bloco, eu converso com o David Hall, pré-candidato pelo Cidadania, se bem que agora está meio complicada a situação, porque o Cidadania, segundo o novo presidente, o Rômulo, certamente não vai acatá-lo como candidato. Como é que vai ser essa situação dele, então? Ele vem acompanhado do Rubens Moroni, que é um acreano, agente comunitário de saúde, que tem uma proposta aí inovadora. Ele criou uma espécie de farmácia virtual. Isso mesmo. Esse é o assunto que a gente vai debater, então, com os dois, com o David e também com o Rubens, no último bloco, no terceiro bloco. E agora com o apoio do Ara Super e também do Aramix, que compõe a maior, mais antiga e melhor rede de supermercados do Acre, além da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil, eu tenho o prazer de conversar, então, com o deputado Daniel Zen, líder da bancada do PT na Assembleia. Seja bem-vindo, deputado. Muito bom dia. Bom dia, Muniz. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Te agradeço e toda a equipe da TV Rio Branco. E todo mundo que está acompanhando o programa agora ao vivo. Muito bem. Deputado, a gente já pode fazer uma avaliação desses primeiros dias do retorno eu não diria a vida normal, porque ainda há necessidade de usar máscara, há uma limitação do número de gente lá no plenário e também nas galerias. Mas como é que está sendo, então, esse retorno eu falei aulas, das sessões presenciais? Então, Muniz, olha, a minha avaliação, são 2 semanas, né, apenas de retorno, mas uma avaliação positiva. A mesa diretora da Assembleia baixou um ato determinando o retorno. Eu lembro que em 17 de março do ano passado eu ajudei a escrever o ato que suspendia as atividades em virtude da pandemia, e agora a mesa, sabiamente, com a aprovação de todos os colegas, decidiu pelo retorno com os cuidados, né? Alguma limitação ali para não aglomerar pessoas na Galeria do Povo, né? Na Galeria Marina Silva, e também no plenário, o uso obrigatório de máscara. Claro que 100% dos deputados já tomaram as 2 doses, né, pela idade, né, pelo cronograma que foi estabelecido, mas mesmo assim a gente tem essa variante Delta, que não sabemos se já chegou ou não no Acre. Então, na dúvida, né, para evitar, a gente segue cumprindo os protocolos, mas o retorno dos trabalhos presenciais está sendo positivo, porque tudo bem que funcionou bem durante o ano passado e metade desse ano na internet, as sessões online. Eu acredito até que passou a ter uma participação maior do público, através dos comentários, as pessoas podendo assistir das suas casas. Teve um lado bom também, né? Teve um lado bom. A gente acabava trabalhando mais, porque você ficava muitas horas na frente do computador. A impressão que tem é, não, os deputados não estão trabalhando. Ao contrário, na sessão a gente começa às 10 horas, termina 1 da tarde, e no computador online, às vezes a gente começava às 10 horas e ia até à noite, 7 da noite, né? Porque dava só pequenos intervalos para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, né? E emendava ali o trabalho do plenário com as comissões. E a produção, por incrível que pareça, Muniz, a produção da Assembleia nesse período de sessões online, ela aumentou. Nós apreciamos muito mais projetos de lei, aprovamos muito mais matérias, né? Então eu acho que é um sistema que a tendência hoje, assim como nas aulas que vão recomeçar agora em setembro, graças a Deus, eu acho que a tendência é a gente ir para esse sistema híbrido. Mesmo depois que a pandemia passar, a gente tem uma parte das atividades presencial, uma parte remota. Você veja que essa questão do uso dessas plataformas que já existiam, né, como o Zoom, né, o Google Meet, passou a economizar também. Antigamente a pessoa ia para uma reunião, o ministério chamar alguém do governo, da prefeitura para uma reunião em Brasília, e todo mundo tinha que comprar passagem, se deslocar, pagar hotel, alimentação, diárias. Hoje você olha, a pessoa faz ali a reunião online, resolve boa parte dos problemas à distância, de dentro do seu escritório, da sua casa, né? Então, eu acho que são ferramentas, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Podemos dizer que isso foi um legado da pandemia?
Cara, eu acho é difícil falar assim porque, olha, uma pandemia que ceifou tantas vidas, né? Sim. Tirou tantas pessoas Claro. queridas do nosso convívio. Eu não sei se a gente pode dizer que ela deixa algum legado a não ser esse rastro aí de tristeza, né? De dor. Mas a gente não pode negar que as pessoas aprenderam a usar uma tecnologia que já existia, porque nenhuma dessas plataformas surgiu durante a pandemia, elas já existiam, só que as pessoas não usavam tanto, né? As pessoas se viram forçadas a usar, aprenderam, viram que é vantajoso e eu acredito que isso aí vai ficar, né? As pessoas vão continuar usando. Vou dar um exemplo aqui caseiro. Eu continuo trabalhando à tarde em casa. Ó. E agora sem depender de ninguém, porque antes eu escrevia e mandava por e-mail, aí dependia de alguém aqui postar e às vezes um eventualzinho erro, aí demoraria algum tempo para corrigir. E agora não, de lá eu tenho acesso à plataforma direto aqui, no site da TV. Você mesmo já posta, né? Sem nenhum problema. Olha só, é isso. Facilidade, né? Praticidade. Sem perder a qualidade, né? Sem perder a qualidade, exatamente. Bom, separando as duas coisas, o senhor sabe muito bem como legislador que é, como advogado, nós temos, assim, atividades parlamentares, que o senhor acabou de falar, e atividade política. A parlamentar, o senhor já deixou bem claro que não houve nenhum prejuízo, ao contrário, a população leu mais, e os deputados também. Mas a questão política houve sim, né? Algum prejuízo, sem dúvida, né? Muniz, sem dúvida. Teve que recuar na hora certa, boa parte do nosso trabalho. Exatamente, né? Boa parte do nosso trabalho enquanto representante do povo é estar próximo das pessoas, né? Quando há uma manifestação, quando há uma reivindicação, quando a gente visita os municípios, vai aos bairros, reúne com grupos, com entidades, com associações, a gente está ali, na verdade, as pessoas pensam assim, é político que está atrás de voto. Não é só isso. É óbvio que a questão eleitoral, ela faz parte do processo do trabalho do político. Mas quando você vai e frequenta ambientes, comunidades, cidades, bairros, ramais, você está ali também porque a sua presença muitas vezes é requerida. As pessoas te chamam, te convidam, olha, não queremos que você vá lá, a gente quer que você veja lá o problema do nosso ramal, né? A gente quer que você tome ciência pessoalmente para depois ir lá falar na Assembleia. Então, nós somos muito demandados nisso, né? Para estar presente em determinados lugares, para tomar ciência de determinadas situações e poder reportar isso lá na tribuna da Assembleia, fazer indicações, requerimentos, apresentar projeto de lei. E isso ficou completamente prejudicado nesse período de pandemia. Tanto que quando eu comecei a andar de novo agora, nesse ano, já agora próximo do recesso do meio do ano, as pessoas reclamaram muito, né? Mesmo entendendo da pandemia, dizendo, nunca mais o senhor esteve aqui. Não, gente, era por causa da Covid, né? Realmente a gente ficou lá em Rio Branco esse tempo todo, né? Mas mesmo assim, mesmo as pessoas entendendo que era por conta da pandemia, ainda assim veio essa cobrança, né? Então, esse aspecto aí, Muniz, ficou, eu diria, 100% prejudicado, né? Durante esse período. Graças a Deus as coisas estão devagarinho voltando ao normal e a gente está podendo retomar, ainda que com os cuidados, a máscara e tentando não aglomerar tanta gente, mas agora a gente já está voltando às nossas andanças, né, às nossas visitas. Já vamos falar sobre essas visitas, mas antes, só para não perder, digamos assim, a sequência, a secretária de Educação, a professora Socorro Nery, esteve lá na Assembleia, foi recebida pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, conversou com o líder do governo, deputado Pedro Longo, com o senhor também. E parece que o assunto avançou porque os senhores tiveram outro encontro, já desta feita na secretaria. O senhor e o líder do governo, com a secretária. Como ex-secretário, o senhor sabe a importância desse projeto, né? Da inovação, ou seja, você conectar de fato a educação e entrar de vez nessa era moderna do sistema digital. Eu sei que, de cara, o senhor não se opôs ao projeto, ao contrário, está disposto a ajudar. Como é que está, então, essa negociação lá na Assembleia? Então, Muniz, esse projeto eu acho que é o mais importante, se não do ano todo, mas pelo menos desse semestre agora que iniciou há 2 semanas lá na Assembleia. É o projeto que vai assegurar o acesso à internet para professores da rede pública estadual de educação básica, ensino fundamental e médio. Eu, por consenso dos nossos colegas deputados, nós decidimos que para dar rapidez na tramitação desse projeto de lei, nós faríamos uma tramitação conjunta,
nas comissões. Porque um projeto como esse, ele tem que passar na Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento e Finanças, de Serviço Público, de Educação, Cultura e Esporte. Nós reunimos as 4 comissões de uma vez só e dissemos, gente, nós não podemos demorar com isso aqui, porque já está atrasado. A pandemia já está com 1 ano e meio, tem 1 ano e meio que a gente suspendeu as aulas presenciais. E só agora que o governo encaminhou esse projeto de lei lá para a Assembleia. Então, nós não podemos demorar ainda mais. Então, nós decidimos que eu fazer essa tramitação em conjunto. Eu fui escolhido relator, né, e como relator me comprometi em, num prazo de 15 dias, entregar uma proposta com as sugestões dos deputados, do sindicato, do Sinteac, do Simproacre, do Sintai, do CODEP, né, que são os sindicatos, as instituições que reúnem... O CODEP é o Conselho o CODEP é o Conselho dos Diretores, né, que junto com os sindicatos faz a representação, né, dos profissionais da educação. Só tirar uma dúvida aqui, o deputado, sem me atrapalhar, Claro. Qual é a comissão que corresponde à questão da ciência e tecnologia, já que não existe ainda, né? Ela tem uma outra que é até confuso, que depois a gente vai ter que ajeitar isso, Vinícius, porque a ciência e tecnologia hoje lá na Assembleia está junto com a Comissão de Meio Ambiente, de Legislação Agrária. Entendi. Então é uma confusão, a gente precisa depois separar. Seria até melhor que tivesse junto com a de educação, né? Mas enfim, aí nós tratamos disso tudo lá. Eu cumpri com o meu compromisso, no prazo de 2 semanas a gente fez reunião, fizemos uma audiência pública essa semana, quarta-feira, né, lá na Assembleia. Colhemos as sugestões dos sindicatos, das entidades, dos públicos específicos da educação, porque na educação tem a turma da educação especial, né, que lida com as pessoas com deficiência, tem a turma da educação dos centros de tecnologia, de inovação. A gente colheu sugestão de todo mundo, propôs um novo texto, né, para que a gente chama de substitutivo, e tivemos com a secretária para apresentar ela. Ela ficou de avaliar com toda a equipe para saber de todas as sugestões quais vão ser acatadas, quais que o governo vai dizer se tem ou não condições de acatar, e depois nós nos comprometemos em, ela dando essa devolutiva, fazer o formato, se vai ser no formato substitutivo, se vai ser no formato de emendas ao projeto original, na verdade não importa, o que importa é o conteúdo, né? E esse compromisso que está tendo comum. É um projeto de lei, Muniz, que atravessa as questões ideológicas, políticas, partidárias. Tudo indica que, se as sugestões forem todas acatadas, ou pelo menos parte delas, nós vamos ter uma aprovação unânime, né? Porque todo mundo quer que isso se torne realidade. Sim. Ou seja, que os nossos professores eles tenham uma ferramenta a mais para utilizar na educação à distância, no ensino remoto emergencial, em todas essas alternativas. Mesmo que as aulas voltem presencialmente. Sabe que as aulas vão voltar presencialmente, mas a questão da tecnologia na educação é um caminho sem volta, né? Sim, com certeza. Ela veio para ficar. Agora, para isso se tornar realidade, o Estado tem que oferecer as condições. Não só para os professores. Agora nós estamos debatendo essa questão para os professores, mas vai chegar a hora que nós temos que debater o acesso à internet por parte dos alunos. Eu propus que fosse incluído agora nesse projeto. Sim, porque ele inclui aí os professores. Só os professores, por enquanto, Muniz. A gente propôs que incluísse também os alunos agora. O que a secretária nos informou é que está sendo trabalhado um outro projeto, numa outra modalidade de acesso para os alunos. A gente compreende, né? Claro que a gente queria resolver tudo o mais rápido possível, mas se é para resolver por etapas, então, primeiro a gente resolve essa questão do acesso à internet dos professores, depois dos alunos, mas de forma que, quem sabe, se Deus quiser, no ano que vem, em 2022, a gente já tem uma outra realidade na educação do nosso Estado, nesse aspecto aí da tecnologia. Se o senhor me permite, nós não abrimos aqui espaço para o pessoal participar, mas a carência é tão grande diante de tantas fake news, né? As pessoas estão sedentas de notícias de verdade. Verdade. Então, várias perguntas aqui, mas acabam convergindo praticamente no mesmo... Eu quero saber o seguinte, deputado. Pela sua previsão, eu sou o relator, pelo andar da carruagem, eles querem saber mais ou menos quando esse projeto deve ser posto em votação e aprovado. E tem gente aqui querendo já que o senhor adiante o voto. O senhor é contra ou a favor? Não, eu sou 100% a favor. Certamente ele né? não se identifica, mas são professores, Sim, né? Então, 100% a favor, né? Nós vamos votar a favor. O que a gente está batalhando agora é para que sejam incluídos o maior número possível de profissionais. Porque na redação original do projeto, esse benefício, né, da ajuda de custo para a compra do computador e para pagar o plano de acesso à internet, ele estava destinado aos professores em sala de aula. Sim. E os gestores escolares, né? Diretor, coordenador de ensino, coordenador pedagógico. Nós estamos tentando propor
e lutando para que o governo possa acatar essa proposta, de incluir, por exemplo, os profissionais da educação especial, que estavam de fora, que são aqueles profissionais que trabalham nos centros e núcleos de apoio ao ensino especial, que é o CAP-DV, né, do Centro de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual, o CAIS, que é o Centro de Apoio aos Surdos, o NAAIS, que é o Núcleo de Altas Habilidades Muito e Superdotação, o Dom Bosco, né, que todo mundo conhece, que faz o trabalho com as pessoas que têm deficiência física. Então, nós queremos incluir esse público aqui. A gente queria incluir também o pessoal que trabalha nos municípios, que é do Estado, mas está atuando na rede municipal, que é o pessoal da permuta. É isso que eu ia falar, deputado. Foi importante o senhor tocar nesse assunto, porque são pessoas que estão ali não por querer, porque foram solicitadas. Exato, né? exato. É que naquele momento o poder público entendeu que eles eram melhor para eles, e próprio para o poder público de modo geral, para a sociedade, eles estarem lá, permutados. A nossa opinião... Não é justo ficarem de fora, nossa opinião, né? como relator, é que eles pudessem ser contemplados também, e nós propusemos isso. Nós vamos aguardar São mais ou menos quantos, assim? Um percentual mais ou menos? Olha, 10 a 15%? Menos? De 10 a 15% de todos os profissionais docentes, né, professores do Estado, atuam nas redes municipais. Seria mais justo incluir. Eles são cedidos, né? São emprestados. Não é aquela coisa de dizer, não, está à disposição para não trabalhar. Ao contrário, ele está à disposição. Eles foram requisitados pelos municípios e eles, apesar de serem do Estado, receberem pelo Estado, eles ministram aulas em escolas municipais. Dos 22 municípios, Muniz. Essa parceria sempre existiu desde lá de trás. Né? Independente de quem é o governador, essa parceria sempre existiu. Surgiu pergunta nesse sentido, ainda bem que o senhor já respondeu. Mas assim, a gente está aguardando uma posição do governo. O fato é que os municípios também têm que colaborar. Mas só para esclarecer melhor, pelo andar da carruagem, pelo que o senhor sentiu lá, há um clima favorável para essas mudanças? Olha, eu vejo muita boa vontade, tanto da secretária como da equipe de governo, de acatar o máximo possível de emendas. Mas eu sei das limitações de orçamento né, do governo. Isso foi colocado para nós. É claro que a gente, como relator, eu botei todas as sugestões, Muniz. Tudo que a categoria me pediu, me solicitou, eu incluí na proposta do texto substitutivo. Agora o governo vai ter que dizer até onde ele pode chegar. Quais sugestões de inclusão ele pode acatar, quais não pode. Eu, pela fala da secretária, do líder do governo, a ideia é acatar o máximo possível de sugestões. Mas eu tenho certeza que não vão ser acatadas 100% das sugestões de exclusão, ou de inclusão, né? Vamos aguardar essa resposta e assim que essa resposta chegar na Assembleia, a gente vai votar assim, em caráter de urgência e urgentíssima. Né, porque acho que já está até passando da hora, né, já tem que aprovar isso de uma forma que agora, já nesse final de agosto, início de setembro, esse benefício chegue na mão dos professores. Agora, o fato da secretaria ter ido à Assembleia e você retribuído essa visita à secretaria, é sinal de que o processo está caminhando até Muniz, mais rápido do que muitos imaginavam. Olha, né? eu sempre digo, adversário político não é inimigo, né? Então a gente tem lá nossas divergências que elas ficam lá no campo político ideológico, a forma da gente pensar, a nossa visão de mundo, o que a gente pensa assim em termos de política pública na questão teórica, né? Essas são as nossas divergências. Todo mundo sabe, eu disputei a prefeitura na eleição passada com a professora Socorro, ambos perdemos a eleição, né? O prefeito Tião Bocalon se sagrou vitorioso e as nossas diferenças ali, qualquer atrito que tenha havido nos debates eleitorais da campanha, aquilo ficou lá para trás. Nós somos colegas da universidade, a professora Socorro, né, é professora da universidade, eu também sou, ela lá do Centro de Educação, eu lá do Centro de Ciências Jurídicas, nos respeitamos muito e todos nós queremos o melhor para a nossa educação. Claro. Né? Então a gente está trabalhando aí de forma de parceria, respeitando as divergências de cada um e tentando fazer o melhor para a educação do Acre. Só mais um detalhe para a gente avançar em outro assunto, só para fechar essa parte aí. Pela a conversa que o senhor teve com os líderes sindicais, sobretudo do Sinteac, que compõe então a maioria, né, contempla a maioria, representa a maioria, eles são favoráveis a essas mudanças também? Sim, Muniz. Eles se manifestaram. Aliás, boa parte das mudanças são de autoria deles, né? São propostas e sugestões, tanto do Sinteac como também do Simproacre, do Sintai e do CODEP, né? Os três sindicatos, mais o colegiado de diretores. São favoráveis, né? Claro que querem também ampliar ao máximo o alcance, mas eles também têm dialogado diretamente com o governo. E eu coloquei isso muito também ontem, dizer, olha, isso aqui, esse projeto, eu sei que ele é fruto da negociação sindical com o governo. Então, ele tem que estar nos termos do que foi negociado entre o sindicato e o governo.
É claro que o desejo da categoria e nosso é ampliar o máximo possível esse benefício para a maior quantidade de professores, de profissionais. E o nosso desejo era até que chegasse aos alunos, né? Infelizmente não vai dar para ser agora para os alunos. E o governo vai tentando ali. O processo de negociação é assim, né? Avança aqui, recua acolá, né? Para tentar chegar num entendimento que seja viável para ambas as partes. O nosso papel na Assembleia, nesse projeto, às vezes a gente tem divergências mais duras com o governo, né? Vota contra, faz um enfrentamento mais duro mesmo na tribuna. Não é esse o caso, Muniz. Esse caso ele é um projeto de lei que a gente está tentando chegar no consenso. Porque se a gente chega no consenso, ele vai ser aprovado rapidamente, vai ter uma votação unânime, vai ser uma coisa bonita e todo mundo vai ter o seu mérito. Pelo que eu vejo, ele une oposição e situação. Todo mundo. Olha, o governo tem o seu mérito, que está mandando o projeto para a Assembleia, a gente tem o nosso mérito, que está fazendo a relatoria do projeto, os sindicatos também, porque ajudaram a elaborar, né, a escrever o projeto de lei. E no formato final que sair, claro que um ou outro grupo talvez não se sinta contemplado, mas a gente vai tentar estar fazendo esse esforço para que o máximo possível de pessoas se sintam contemplados com isso e sejam realmente beneficiados, né, com essa política. Legal. Vou fazer um pequeno comentário e em seguida uma pergunta. Quem me conhece sabe o seu comportamento, né? Muito respeitador, até porque a gente, para respeitar, precisa respeitar também. Para ser respeitado, precisa respeitar. Mas eu acho que há 15 dias, mais ou menos, o senhor perdeu um pouco esse equilíbrio e partiu para o confronto com o seu colega de profissão, né? O deputado Roberto Duarte, do MDB, eu digo profissão não como deputado, mas como operadores do direito. Como advogado, são, né? Advogados. E aí também houve, por parte dele, uma reação. É verdade. E aí o tempo fechou. Né? É verdade. Olha que no dia lá, a temperatura estava bem amena, mas lá o caldeirão ferveu mesmo. Ferveu, mano. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. E, até porque ontem teve um novo desfecho, né? Um desdobramento desse conflito, digamos assim. Mas o senhor fala daqui a pouquinho, tá bom? Depois do intervalo, né? Isso, depois do intervalo, Tá que são bom, 11h22, nós vamos fazer o intervalo comercial e na sequência o deputado fala sobre esse pequeno aflito ou conflito lá no plenário. Até já.